Oi, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza no sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Grupo 7, Passado e Presente. Capítulo 16, Uso e Ocupação do Solo. Módulo 55, Agropecuária. Objetivo de aprendizagem da aula: identificar os diferentes usos do solo, reconhecendo a importância dele para a agricultura e para a vida. Pessoal, agropecuária. O que vocês entendem por agropecuária? Agro é agricultura. Pecuária é o gado. Então, agropecuária é a união da agricultura e a pecuária, que é uma importante atividade humana e ocupa grande parte do solo do mundo. No Brasil, 268 milhões de hectares, o que equivale a aproximadamente 30% do nosso território, ele é ocupado pelas atividades agropecuárias. Então, é a atividade da agricultura e da pecuária. A pecuária nada mais é do que a criação, quer dizer, os animais que nós criamos, tá? Agricultura. Pelo fato do Brasil ter grande extensão territorial, com áreas planas de diversos tipos de solo, como também apresentar um clima tropical, tornou-se um país agrícola de importância mundial. Quer dizer, a nossa agricultura é muito importante, porque nós exportamos muitos grãos para os outros países. Além de produzir alimentos, esse setor produz muitas riquezas para o país. Quer dizer, além de a gente produzir o nosso alimento, nós exportamos, nós vendemos. Então, quando nós estamos vendendo, nós estamos adquirindo lucro para o nosso país. Cada região brasileira é propícia ao cultivo de determinadas plantas por causa das diferentes características do solo. Lembra que a dona Piva falou para vocês que cada região, dependendo do clima e do solo, eu tenho um tipo de vegetação? Então, olha lá. A região sul do país, por exemplo, é uma grande produtora de uva e arroz. Na região nordeste, tem um destaque pela produção de frutas. E também como a fruta como o cacau, a banana, o coco, o mamão, né? O maracujá. Eu falei isso para vocês quando eu falei lá na outra aula dos solos e que eu falei como é que estava distribuído toda essa riqueza do país aí, cada estado, o que ele retirava de importante. Aqui nós temos que a maior parte das áreas utilizadas pela agricultura no Brasil é de monocultura. Lembra lá que nós falamos que na parte centro-oeste do país nós tínhamos uma grande agricultura de soja? Tá? Então, muitas vezes, dependendo do que se pretende plantar, é necessário fazer uma modificação no solo para que se torne produtivo ou para aumentar sua produtividade. O solo da região central do país, do bioma cerrado, é naturalmente um solo ácido. Lembra que a dona Piva falou para vocês, quando um solo é muito ácido, o que nós devemos fazer? Nós teríamos que colocar o calcário. O cal
Porque quando eu coloco o calcário, eu vou diminuir a acidez do solo. E o solo dessa região centro-oeste do país aí, que é a região de Cerrado, ela é propícia para vegetação nativa, mas ela não é propícia para a plantação de soja. E para isso o homem usa o calcário. Quando ele coloca o calcário, ele torna o solo menos ácido. Então diminui a acidez do solo. E quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma calagem. Lembra que a dona Piva explicou isso para vocês? Então, lá, nós falamos aí, para se cultivar plantas de outras regiões, é necessário fazer a calagem, adicionando o calcário para tornar o solo neutro, tá? Além disso, outras práticas são necessárias ao preparo do solo para o cultivo, tais como aração. O que é aração? É arar, é movimentar a terra, passar com a grade, com o arado e fazer a terra revolver. Quando eu estou revolvendo, remexendo a terra, eu estou facilitando que a terra fique descompactada, né? Que a terra não fique dura e que o ar consiga entrar. Quando o ar consegue entrar a água também com facilidade. Então, a aração é o revolvimento da terra para que esteja airada, quer dizer, com facilidade para entrar o ar, tá? A aeração é o movimento da terra para que esteja airada e descompactada. A adubação é a adição de nutrientes químicos ou orgânicos. Eu posso adicionar adubos químicos, que é aqueles que a gente compra, tá? Ou então eu posso fazer uma adubação orgânica, que é a colocação de vegetação, por exemplo, a palha para apodrecer ali, para entrar em decomposição, os restos de vegetais, adubação verde, várias adubações orgânicas aí, tá? Além da adubação, eu devo fazer a irrigação quando necessário. O que é a irrigação? É levar a água onde está faltando. Então, a irrigação são várias técnicas para o fornecimento de água, de modo que não falte umidade no solo para o crescimento das plantas. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, tia. Não. Dentre os métodos mais comuns de agricultura no Brasil, destaca-se a monocultura e a policultura. Lembra lá? Alguém pode falar para mim aí o que é a monocultura? Cai? Então fala, quem está falando pode falar. É a produção de apenas um tipo de cultura. Certo, por exemplo, no estado de São Paulo nós temos uma monocultura do quê? De cana de açúcar. Lembra lá que o estado de São Paulo ele é um dos maiores produtores de cana de açúcar? Então, existem outras culturas, mas a maior parte está se tornando monocultura da cana de açúcar. Assim como em outros, por exemplo, lá na região centro-oeste, lá na região do Cerrado, a cultura deles é a soja. Então, o Brasil ele tem uma grande cultura de monoculturas, tá? Mas também existe as policulturas, que é uma cultura de vários tipos de vegetação, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da monocultura. A monocultura é a produção de apenas um tipo de cultura. Esse método utiliza grandes áreas chamadas de latifúndios. A soja, a cana-de-açúcar, o café, a laranja são tipos de cultivos encontrados em monoculturas no Brasil, que exporta grande parte da produção. Como não há diversidade de espécies nessas áreas, é comum a ocorrência de doenças e predadores específicos, conhecido como pragas agrícolas. Por isso, geralmente,
há maior necessidade de usos de agrotóxicos para combatê-los. Lembra lá, gente? Quando eu tenho vários tipos de cultura, dificulta as pragas. Mas quando eu tenho um tipo de cultura, eu começo a perder os predadores daquela determinada praga. Então, é onde eles começam a atacar. Aí, o que o agricultor se vê na necessidade de usar uma grande quantidade de agrotóxicos e que muitas vezes isso não é legal para a nossa saúde, né? Pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos de monocultura, ó, plantação de milho, plantação de soja, plantação de cana, plantação de café, plantação de laranja, né? Então, eu coloquei aí, ó, e quando ele tem uma grande extensões, eles usam o quê? A mão de obra deles lá é mais usando aí o maquinário, tá? Então, a tecnologia, vocês vão ver para colher o milho, para colher a soja, tudo eles usam máquina. Para pulverizar veneno, eles usam os aviões, tratores, tá? Então, a mão de obra diminui aí. Pessoal, precisa ser pessoal especializado, pessoal que mexam com a máquina, né? Quem que está pedindo para entrar? Às 7h55, eu vou dar um tempo, porque eu não vou abrir tela agora, não. Já na policultura, há um cultivo de diversas espécies em uma mesma área. Em geral, as propriedades que se destinam à policultura são menores, conhecida por minifúndios. A maior parte dos produtos, como verduras, frutas e legumes, é destinada à alimentação brasileiras. Então, são esses os tipos da policultura. Então, eu tenho aí, olha, as verduras, os legumes. Quem planta são pessoas que têm terrenos menores. São chamados os agricultores minifúndios, que ele tem em terras que são pequenos sítios, tá? Por utilizar solo intensivamente, a agricultura pode causar diversos impactos e ele, como a erosão, a perda de fertilidade, a contaminação. Então, devido ao uso intensivo aí da mesmo tipo de agricultura, eles começam a perder aí, de acordo com esses impactos, que seria a erosão, né? A fertilidade, a contaminação. Pecuária. O que seria pecuária? Pecuária é uma atividade que se destina à produção de criação de animal, tá? No Brasil, temos rebanhos bovinos, que são vacas e bois. Nós temos a produção de suínos, que são porcos, avícolas, galinhas, perus, patos, ovinos, ovelhas e carneiros, caprinos, cabras e bodes, e bubalinos, que são os búfalos. Certo, pessoal? Vocês já devem ter visto uma parte dessa com a Daiane, que ela verifica isso com maior intensidade aí para vocês. Ela vê essa parte, toda a parte, em cada região que essa pecuária é desenvolvida. A maior área destinada ao rebanho bovino, que atualmente conta com mais de 200 milhões de cabeças de gado, nós temos aí, que é a maior quantidade, né, de gado que nós temos aí. Com isso, estima-se que haja mais gado do que pessoas vivendo no país, que é considerado o maior produtor de carne bovina do mundo. Então, o Brasil é considerado o maior produtor de gado, tá? Os pastos destinados à criação bovina é extensiva, como gado criado solto. Então, eles fazem grandes pastos e colocam o gado nos pastos, que ocupam praticamente 1/4 do território nacional.
Ou seja, 200 milhões de hectares são ocupados por pastagem, quer dizer, são lugares onde o gado fica se alimentando. No entanto, a pecuária brasileira é considerada ineficiente em alguns aspectos, já que o sistema extensivo, apesar de mais econômico, tem baixa produtividade e vem degradando muitas florestas. Então, eles vêm derrubando floresta para fazer pastagem, né? Nos últimos anos, principalmente o cerrado, esse bioma atualmente concentra 55% da produção de carne bovina do país. O Brasil é um país com maior potencial de produção agropecuária do mundo, porém é necessário que se invista em tecnologia para aumentar a eficiência da produção. Quer dizer, criar o gado somente em pasto não é uma forma rápida e eficiente, tá? Então, o homem, o brasileiro, ele tem que investir em tecnologia, em formas que eu crie meu gado ocupando menos pastagem, tá? Deve-se pensar em modelos de agriculturas e pecuárias mais sustentáveis, que degradem menos os biomas, a fim de garantir a proteção ao ambiente e um futuro de abundância para as próximas gerações. Então, se o homem investir em tecnologia, ele pode ter a criação dele mais rápida, o desenvolvimento da carne mais rápida, com mais eficiência e com maior qualidade, tá? Então, é isso que ele está falando. Então, vai desperdiçar muito dinheiro aí. Então, o gado não vai morrer tanto, não vai adquirir tanta doença e vai estar mais sob o controle do homem, tá? Ele tem que investir aí em tecnologias. Pessoal, nós temos aí agora para nossa atividade aí, ó, os exercícios de aplicação da página 146 e 147, vocês já vão estar marcando aí na página 146 e 147, tá? O exercícios de aplicação 1 e 2. Nós temos a tarefa, que a tarefa vai estar os exercícios propostos, né? Que é o 3 e o 4 da página 148, tá? 148. Vocês vão ter aí o para conferir na página 152, o exercício 2, tá? Obrigado. Até mais, professora Piva.